Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu duvido você fazer uma prova de física, FUVEST, Unicamp, Unesp, ITA, AFA, não importa, e não cair leis de conservação, principalmente tratando-se da conservação da quantidade de movimento e da conservação de energia. Então nós estamos aqui hoje para isso. Nós vamos dar uma olhadinha na conservação da quantidade de movimento. Mas antes, se inscreva no canal, curta e compartilhe aí com os amigos aí. E se você estiver precisando de uma ajudinha mais personalizada, pega aí o meu e-mail, pega aí o meu WhatsApp e entre em contato. Tá ok? Vamos lá então dar uma olhada na conservação da quantidade de movimento? Bora lá? Então vamos lá. Para isso, eu vou fazer uso de 3 exercícios, tá? Só para nos inspirar, né? A gente dá uma lidinha no exercício e fala, será que eu faria esse exercício da Unifesp 2017? Você dá uma lidinha, de repente você faria, você vai dizer, então essa aula aí, esse vídeo aí ficou tranquilo para mim, é facinho, né? E também o Unicamp 2016, que é o próximo aí, dá uma olhada, será que você faria esse exercício da Unicamp 2016? Dá uma olhadinha nele e vê se você faz. Chega na resposta, anota aí para mim nos comentários em que valor você chegou, porque eu vou fazer esses exercícios no próximo vídeo. Agora eu vou apresentar o conteúdo para vocês e eles vão nos servir para nos instigar um pouquinho. Tá? E também esse exercício da FUVEST 2015. Ok? Vê aí se você consegue fazer, para o vídeo, dá uma lidinha, volta, depois manda aí no comentário em que valor você chegou, qual foi a alternativa que você chegou. Tá bom? Mas vamos lá, o que é essa quantidade de movimento, o que é essa lei de conservação, professor? Conservação da quantidade de movimento. Mas para isso eu preciso primeiro saber o que é a quantidade de movimento, né? Então tá aqui, quantidade de movimento. Ela também tem um nome que é chamado de momento linear. Então, quantidade de movimento ou momento linear é a mesma coisa. Tá? Como se define? Qual é a definição de quantidade de movimento? Então, quantidade de movimento, veja aqui o símbolo de vetor em cima, ó, a quantidade de movimento, o Qzinho, às vezes o pessoal usa P. Ele é o resultado de um produto de um escalar por um vetor. Então, quantidade de movimento, grandeza vetorial, é dado pelo produto da massa, que é um escalar, multiplicando um vetor. Ok? Se você não sabe o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, tem vídeo aí no canal. Ok? Bom, unidade dessa quantidade de movimento. Se eu trabalhar no sistema internacional, a unidade é o quilograma, porque a massa é medida em quilograma, metros por segundo, porque a minha velocidade é medida em metros por segundo, resultando numa unidade que não foi batizada por nenhum nome especial, então ela ficou como quilograma metro por segundo. Ok? Então, quantidade de movimento, grandeza vetorial, é o resultado de um número, de um escalar multiplicando um vetor. A quantidade de movimento e a velocidade possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, agora que eu já sei o que é quantidade de movimento, quando que ela se conserva? O que é essa conservação? Mas antes disso, vamos dar uma passadinha para uma coisinha que é chamada para um sistema de partículas. Vamos ver como é que eu vou medir essa quantidade de movimento de um sistema de partículas. Tá legal? Então imagine você que você tem um sistema, né? Um sistema nada mais é que uma parte do todo, né? Um sistema com N partículas, um número qualquer de partículas. Tá legal? Por exemplo, deixei aqui para vocês, imagina uma mesa de bilhar, algumas bolinhas colidindo e se movimentando aí em direções e sentidos diferentes. Por exemplo, a bolinha vermelha eu chamei aqui de quantidade de movimento 1, que tem uma determinada direção e sentido, que você percebe aqui no desenho. A bolinha amarela, quantidade de movimento 2, numa determinada direção e sentido. A outra bolinha amarela mais clara um pouco, quantidade de movimento Q3, uma determinada direção e sentido. E assim sucessivamente. Vamos supor que eu tivesse N bolinhas, né? Aí eu tenho uma bolinha aqui com a quantidade de movimento um pouco menor, numa determinada direção e sentido.
O que é medir a quantidade de movimento de um sistema? Nada mais é do que fazer uma soma, mas não é uma soma de escalar, é uma soma de vetor. A quantidade de movimento do meu sistema é só sair somando o vetor Q1, o vetor Q2, o vetor Q3. Se eu tiver N vetores, o vetor Qn, ok? É simplesmente assim que eu somo a quantidade de movimento de um sistema. Só que por ser vetor, é uma soma vetorial. No canal tem vídeo de como somar vetores. Somar vetor é um pouco diferente de somar escalar, né? Um pouco não tem nada de pouco, completamente diferente. Bom, já sei o que é uma quantidade de movimento e eu já sei a quantidade de movimento de um sistema de partículas, como eu calculo. Então agora a gente vai dar uma olhada na segunda lei de Newton para ir para a lei da conservação. A segunda lei de Newton, que você conhece como F é igual a m vezes A, força é igual a massa vezes aceleração, aqui eu vou te apresentar ela um pouquinho diferente. Eu vou dizer que ela é uma taxa, né? Uma taxa de variação, tá? Ela é uma taxa de variação temporal, ou seja, ela mostra como que alguma coisa varia com o tempo. O que está variando com o tempo? O momento. Que eu deveria ter escrito momento linear, mas a gente está tão acostumado a chamar apenas de momento que ficou assim. Lembra que o momento linear é a quantidade de movimento. Então a segunda lei de Newton, que você conhece como F é igual a m vezes A, originalmente é escrita assim. Ela é uma taxa de variação temporal do momento, da quantidade de movimento, tá? Com o tempo, né? Como que varia o momento com o tempo. E isso é a minha força resultante. Então, um pouco diferente do que você está acostumado, né? Geralmente você fala F é igual a m vezes A. Aqui eu estou dizendo, não, o meu F, a minha força resultante, ela vem da variação da quantidade de movimento no tempo. Tá? Tá expresso aqui, ó. F, a força, L igual. Esse D você não está acostumado, você está acostumado a escrever como delta, você está acostumado aí no ensino médio. É quase a mesma coisa, tá? Não vamos entrar no detalhe disso agora, não importa. Pensa que esse D está querendo dizer sobre variação, é a variação da quantidade de movimento no tempo. Isto que é a força. Professor, mas como isso vai chegar em F igual a m vezes A? Tem vídeo para isso, mais na frente. Segura. Então, força, variação da quantidade de movimento no tempo. E agora, como a gente está indo para a lei da conservação, é isso que eu quero te mostrar. Que para haver variação na quantidade de movimento, tem que haver força. Caso não haja força, a quantidade de movimento não varia. E aquilo que não varia em física, a gente diz que é constante, ou seja, se conserva. Vamos aqui dar mais uma olhada mais para frente. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Ela vai dizer exatamente o que eu acabei de falar. Imagina um sistema isolado. Professor, o que é um sistema isolado? Nada complicado, gente. Sistema isolado é um jeito de dizer que a força resultante, tá, externa, a força externa ao sistema é zero. Então, o sistema isolado é aquele que a força externa é nula. A gente já vai entender o que é força externa e interna. E se o sistema, a força resultante, a força externa for nula, eu não tenho como variar a quantidade de movimento. Então, haverá conservação da quantidade de movimento. Ok? Sendo o sistema isolado, não há força externa, a quantidade de movimento permanece constante. Vamos dar um exemplo aí, para depois a gente aplicar em exercício, que é aqueles exercícios lá. Tá? Então, vamos lá. Um exemplo aí de conservação da quantidade de movimento. Para isso, eu coloquei para você duas partículas. Eu estou supondo que eu tenho uma partícula qualquer aqui, essa bolinha amarela, possui uma massa qualquer e uma velocidade, m1v1. Ela tem uma quantidade de movimento. E essa bolinha verde, eu estou supondo que ela está em repouso. Então ela tem massa, mas não tem velocidade. Se eu fosse calcular a quantidade de movimento do meu sistema, que não é composto de n partículas, e sim apenas duas, como eu faria esta soma? É fácil, né? Só tem duas partículas, fica fácil. Então a quantidade de movimento, que eu vou chamar de inicial,
Porque vai haver uma colisão, eu acabei não falando, né? Estou vendo uma bolinha amarela que está se movendo na direção de uma bolinha verde, uma em repouso, outra em movimento. Então elas vão colidir. E antes da colisão, eu estou chamando de inicial. Para calcular essa quantidade de movimento, eu tenho que calcular a quantidade de movimento das partes e somar. Né? Então eu pego a massa da bolinha 1, a sua velocidade, para calcular a sua quantidade de movimento, a massa da bolinha 2 e a sua velocidade, ela está em repouso, a velocidade é zero. Então, quando eu fizer essa conta, eu tenho a quantidade de movimento inicial do meu sistema. A quantidade inicial do meu sistema, quando eu fizer essa continha aqui. Beleza? Ok? Bom, mas aí a bolinha vai colidir. E quando ela colidir, elas devem mudar de velocidade. Elas devem mudar a quantidade de movimento. O que vai acontecer? Então eu vou ter uma quantidade de movimento inicial, antes da colisão, e uma quantidade de movimento final, após a colisão, que é exatamente o que a gente vai ver em exercício. Então como é que ficaria a quantidade de movimento final? Né? A quantidade de movimento ficaria o seguinte, agora eu tenho a bolinha M1, massa M1, com a velocidade V1, que eu chamei de V1', eu pus uma linha para dizer que não é a mesma velocidade anterior. Aí você vai me dizer, professor, então mudou a quantidade de movimento porque mudou a velocidade? Sim, já chego lá. Agora a bolinha 2 que estava parada, não deve estar mais parada, houve uma colisão entre essas bolinhas. Então agora a massa M2 tem uma velocidade que não é mais zero, é uma velocidade V2. Se eu somar a quantidade de movimento da bolinha 1 mais a quantidade de movimento da bolinha 2, eu vou ter a quantidade de movimento final. Aqui por final entende-se após a colisão. Ok? Então você vai verificar que as partes mudaram a quantidade de movimento. A bolinha 1, que tinha uma determinada velocidade, tinha uma certa quantidade de movimento. A bolinha 2 nem movimento tinha. Após a colisão, as duas passaram a ter movimento, alteraram as suas velocidades, tem outra quantidade de movimento. Mas o que não muda é a soma da quantidade de movimento, tá? Ou seja, é o total, é a quantidade de movimento do sistema, essa não muda, desde que o sistema seja isolado. O que é ser isolado? Não pode haver força externa. Mas, professor, uma bolinha não aplica uma força sobre a outra? A bolinha amarela fez uma forcinha sobre a bolinha verde e recebeu essa força também. Essa força é interna. Você lembra da terceira lei de Newton? Toda força de ação tem uma reação contrária de mesma intensidade. Então é isso. Esta força entre a bolinha uma na outra, né, a bolinha 1 na bolinha 2, vamos dizer assim, essas forças estão internas ao sistema. Elas não alteram a quantidade de movimento do sistema, mas sim das partes. Tá? Então eu posso dizer que a quantidade de movimento do meu sistema no final é igual à quantidade de movimento do meu sistema no início. Então isso aqui é válido, ó. A quantidade de movimento inicial, que era a soma das duas, é igual à quantidade de movimento final. Houve conservação na quantidade de movimento, sempre que o meu sistema for isolado. Se você me disser que aí existe força-peso, que é uma força externa ao sistema, existe, talvez exista, né? A gente não sabe que sistema é esse, mas vamos supor que na direção onde ocorreu a colisão aqui, apenas existia forças da bolinha 1 na bolinha 2 e da bolinha 2 na bolinha 1. Então, nesta direção específica, o sistema era isolado, nesta direção existe conservação da quantidade de movimento. É isso que eu preciso saber para resolver aqueles 3 exercícios que eu vou fazer e enviar para vocês. Antes, espero que vocês tentem fazer e será que você consegue chegar numa resposta? Tá? Caso não consiga, não tem problema, eu já vou subir a resposta para vocês. Bacana? Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido. Tenta fazer os exercícios, eu vou subir aqui para vocês a resolução um por um. Primeiro o exercício lá que apareceu da Unifesp, depois vem o da Unicamp e por último o exercício da FUVEST. Falou? Abraço aí para vocês. Nos vemos por aí.